Hoje eu sentei com o dono de uma das maiores distribuidoras de baterias de São Paulo, uma empresa com mais de 50 anos no mercado, e eu tive o privilégio de almoçar e de conversar a respeito de várias coisas que estão acontecendo no mercado automotivo, na nossa área, no setor das baterias. Descobri insights, percebi problemas que a gente tem, e eu queria trazer aqui para você alguns pontos que eu achei muito importante e que fizeram toda a diferença para mim dentro dessa conversa, isso para minha operação e para minha visão de negócios também. Então, um dos primeiros pontos foi a questão da margem. A gente conversou bastante sobre margem. A margem, ela é mais importante do que o volume em si, porque às vezes para fazer o volume a gente precisa sacrificar muito, gasta muito, tem que contratar mais gente, tem que investir mais no marketing, e quando você vai ver na última linha, às vezes não sobra, ou o lucro líquido ele está muito espremido. Então quando você aprende a trabalhar margem, independente do setor que você está, seja ele uma commodity, seja ele algum tipo de serviço, quando você aprende a trabalhar margem, isso te ajuda muito, porque você precisa não vender tanto e ter uma lucratividade melhor. O segundo ponto que nós aprendemos ali, que eu conversei com ele e ele falou comigo, foi que existe sempre uma forma de melhorar as campanhas de marketing. Então a gente falou de Facebook, a gente falou de Google, de OLX, de campanha na porta, né? Então a gente falou desse sentido e a gente percebeu que sempre existe uma possibilidade de melhorar essa campanha, de melhorar a entrega, de melhorar a forma que o time está engajado para entregar isso, e também de otimizar o custo. Porque, por exemplo, a gente estava falando que eu estou fazendo investimento do Google aqui, o investimento do Google ele era bem alto, e agora eu, com uma campanha que a gente desenvolveu aqui de indicação e de clientes aqui concorrerem a um sorteio aqui que a loja fez, a gente conseguiu ter uma aquisição de clientes com um custo bem mais baixo do que vinha tendo. E isso tem ajudado a gente a economizar e a adquirir mais clientes. O terceiro ponto que a gente também falou foi falar do combo de serviços ao invés de simplesmente falar o preço. Isso é muito importante, faz toda a diferença, porque o cliente ele já vem perguntando para nós, por exemplo, qual o valor da bateria de 60 amperes? Qual o valor da Moura de 60 amperes? Qual o valor da LR de 60 amperes? Qual o valor da bateria de 90 amperes? E o cliente ele espera que a gente simplesmente fale o valor, e ele vai na loja da esquina, vai na internet, vai no Mercado Livre e vai ali comparar os valores. Só que eu conversando com ele, ele ratificou isso comigo e ele disse, olha, é muito importante a gente falar para o cliente os benefícios que a nossa empresa entrega, os diferenciais que a gente tem do serviço que a gente realiza. Porque quando a gente faz isso, quando nós chegamos no preço, o preço se torna irrisório, ou não dá para as outras empresas competirem, porque a entrega que a gente tem de valor é muito superior ao preço que a outra empresa está fazendo. E isso muitas vezes faz com que o cara que vai gastar, um exemplo, R$300 com você e tem uma opção de 250, quando ele entende o valor que você entrega, esses R$50 de diferença, ele se torna nada na negociação, porque a pessoa ela entende o valor que você está entregando. Um outro ponto que a gente conversou também foi não ter afobação para crescer. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente começa a crescer muito rápido, isso acaba consumindo a nossa margem, consome nosso caixa e muitas vezes não é lucrativo. Então a gente falou, cara, às vezes é mais fácil a gente crescer gradativo, observar os cenários, observar o que está dando certo de fato, testar para depois colocar na prática, do que simplesmente sair fazendo um monte de coisa e com isso ter até um crescimento, uma visibilidade, mas depois não conseguir se sustentar, principalmente por causa da margem, principalmente por causa da entrega, né? Porque às vezes você faz uma promessa muito forte, não consegue entregar, então você acaba tendo um problema. Um outro ponto que a gente falou também foi que nem todas as pessoas querem crescer. Então na nossa conversa, a gente percebeu que existem pessoas que estão estudando, estão melhorando, estão observando o mercado, estudando os números, tem um CRM para acompanhar, e existem pessoas que simplesmente estão trabalhando. E tá tudo certo, ninguém é obrigado a crescer, mas a gente precisa perceber que nem todo mundo está disposto a ter uma conversa como essa para entender que o crescimento ele é importante, ele tem importância sim, e o crescimento ele não se dá apenas por mais vendas, mas por estratégias realizadas dia após dia, e isso traz sim um resultado no final. O penúltimo ponto, e segura aí que no último ponto vai ser muito interessante também. Penúltimo ponto foi que a gente conversou sobre unificar as contas da empresa para uma data. Eu até citei para ele que eu estava fazendo isso
quando a gente começou a ter um crescimento aqui na Smart Car, a gente tinha um dia certo de fazer o pagamento, então era todo dia 15, todo dia 30, só que esse crescimento explodiu esse planejamento que a gente tinha. E com essa explosão dessa organização que a gente tinha para fazer os pagamentos, a gente acabou fazendo pagamentos fora de data. E ele falou mais uma vez comigo e fez muito sentido para mim a importância de unificar. Quer seja você talvez fazer 2 vezes no mês, ou até pelo menos uma vez na semana, mas não todo dia tá pagando boleto, tá pagando isso, tá pagando aquilo, porque isso consome o fluxo de caixa. A gente não consegue usar o dinheiro da empresa para fazer ela crescer e todo dia a gente tá ali aflito porque tem que pagar conta. Então eu vou voltar inclusive a fazer isso, porque eu tava com uma dificuldade de fazer por conta desse crescimento acelerado, mas vou voltar a colocar pelo menos uma vez na semana, depois 2 vezes no mês e depois chegar um dia de ter apenas um dia para fazer os pagamentos, porque aí a gente usa o dinheiro da empresa de melhor forma.